Olá, bom dia. Olha, já tem gente que entrou junto comigo. Bom dia, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo à 7ª edição da Missão Geração das Graças, né? Cujo tema A Paternidade Começa na Fé. Nós estamos aqui desde o dia 20, às 6 da manhã. E hoje nós estamos já no 6º dia dessa novena. Meu nome é Luciana Azevedo, sou fundadora da Missão Geração das Graças e eu quero receber você, esposo, esposa, que deseja alcançar a graça da maternidade. Nós somos uma missão, um apostolado que acolhe mulheres, aquelas que já têm filhos, mas que desejam ter mais, aquelas que sonham com seus filhos, nunca tiveram filhos, nós também intercedemos. Aquelas mamães que já geram no coração, né? E esperam o seu filho adotivo, o seu filho de coração, nós também oramos por você. Aquelas mamães que sofrem a dor da perda, de terem perdido seus filhos, assim como eu, nós também oramos por você, pela sua reconstituição, né? Reconstrução, porque a gente eu sei o que é descrever uma mãe quando perde seu filho no ventre, e aquela mãe também que perdeu um filho. Então a gente acolhe essas mulheres. O meu objetivo na internet, o meu projeto da Luciana Azevedo nas minhas páginas e redes sociais é maternidade e fé. Eu comecei há alguns anos, né, com as redes sociais. Em 2012 eu já atuava no Instagram, mas eu era profissional na área da estética, né, da segmento da beleza, como manicure e pedicure. Então eu era esteticista de unhas, também sou formada depois, futuramente eu fiz podologia, né, que foram 15 anos nesse projeto, muito bem sucedido, né, porque tudo que eu faço é missão, né, faço muito bem feito aquilo que Deus designa para mim. E ali eu entendi que eu precisava ter essa conexão com mulheres, e onde que Deus me colocou nesse serviço como manicure, para também me tornar uma mulher mais humilde na questão de, lembra de Jesus lavando o pé dos discípulos? Então, essa era a minha missão. E conhecendo a história de mulheres, hoje mais de 100 mulheres foram formadas por mim, né? Eu fui educadora técnica há muitos anos e formei mais de 100 mulheres nesse ramo da beleza. Eu sou CEO do primeiro congresso regional de estética de unhas, né, na universidade que tem aqui. Então, um congresso que aconteceu o dia todo, né, como acontece assim na Hair Brasil, Beauty Fair, esses congressos assim. Então, eu idealizei um congresso aqui na nossa cidade, para atender a região, né, que não tinha condições de ficar indo para Hair Brasil, Beauty Fair. Então, eu fiz um congresso aqui. Nesse processo todo, eu também fiz um festival de unhas, né, em 2014. Nós recebemos 400 pessoas nesse festival. Então, assim, muito cheio de ideias, né? Eu tinha o artístico, o dom do artístico sobre a unha, né? E esse dom foi fluindo, e aí eu capacitei outras pessoas. Então, Deus, ele vai... Eu ensinei outras pessoas. Deus, ele escolhe e capacita, né? Mas isso ficou para trás. Quando chegou a pandemia, né, 2020, eu engravidei. E nosso projeto, todas as pessoas que trabalhavam nesse ramo, a gente sabe que de atendimento na área da beleza foi assim, através de um decreto, né, impedido de fazer atendimento. E nesse mesmo período eu engravidei, né, que foi da Gêmeos, 2020. Então, eu tinha medo mesmo, tinha medo de morrer, tinha medo de perder minhas filhas, eu tinha medo. Então a gente
E por fim eu perdi, com 8, 12 semanas, e depois 9 dias engravidei de novo. Então, tipo assim, meio que se estendeu essa gestação, né? O pré-natal aí foi eu falo de 1 ano, porque eu engravidei em agosto e ganhei neném em agosto. 12 meses. Mas em 12 meses, o que aconteceu? Eu perdi com 8 semanas, perdi com 12 semanas, e fluiu e nasceu em agosto. Olha, porque Deus quer, né? Deus, como eu escrevi ontem, né? Na nossa profecia diária, todos os dias tem uma profecia para você no meu Instagram. É isso que eu coloquei lá. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Olha só, seja muito bem-vindo, Anderson. Bom dia para você. O Anderson, um grande profissional da área da beleza aqui na nossa cidade, atende a região, né, Anderson? Deus abençoe suas mãos, viu? Seus talentos aí, seus dons, que foi escolhido, né, também por Deus e capacitado por Ele. Deus abençoe. A nossa novena, hoje é o 6º dia, a gente está orando por todas as mulheres que são gestantes, tá? O projeto é orar para as mulheres engravidarem, né? A missão de Geração das Graças, ela recebe mulheres que desejam engravidar. E aí a gente coloca sob a intercessão. A gente começa, a gente conhece o casal, eu faço a entrevista, converso bastante com o casal, se tem o diagnóstico, se tem. Então a gente faz tipo uma anamnese do casal, né? E aí, se aqui de pertinho a gente consegue, né? Exatamente, Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. E aí a gente faz esse contato, né, físico, quando dá certo, que é bem pertinho, a gente faz atendimento, né, ora pelo casal, ora no ventre das mulheres, né, como já aconteceu. E aí, a programação da nossa novena, por que outras pessoas durante esse período pode ser convidado? Qualquer pessoa. Porque você vai pedir para uma área da sua vida, né? Assim, uma intercessão naquele dia tão importante. A gente tem o cronograma aqui da novena, que começa todo dia 20. Então, todo dia 20 a gente está unido em oração, focado só todo dia 20, não vai mudar. Todo dia 20, marca aí, ó, no seu calendário, oração, orar pelas famílias. No dia 21 pelos jovens, dia 22 pelos vocacionados e aqueles que ainda estão em estado de discernimento. O que vai ser da vida, gente? Que faculdade vai fazer? Então, no terceiro dia, todo mês, dia 22, marca na folhinha. A gente ora pelas pessoas que estão descobrindo o seu propósito. No quarto dia, a gente ora pelos noivos, né? Os casais, os noivos, aqueles que vão engravidar, vão construir uma família, né? Futuramente. E aí, no quinto dia, que é o dia 24, que foi ontem, é uma oração muito especial e forte, em duas tangentes, em duas vertentes, né? Que é a saúde e a educação, primordial para a vida e construção do ser humano, né? A educação e a saúde. Então a gente ora pelos médicos, pelos profissionais da área. Não é só médico, a gente tem os enfermeiros também, né? Os auxiliares ali, os técnicos, né? Então a gente, os recepcionistas, desde a recepção, né? Então assim, começa ali, aquele profissional da área da saúde, começa ali, na hora que você entra no hospital. Aí você se depara o quê? É o primeiro processo, você vai lá, entrega seus dados, né, para eles anotarem que você esteve ali, né, para constatar que você esteve no hospital tal dia, tal, para quando precisar. E ali também você, enquanto você está esperando, você se depara com as pessoas que trabalham ali na área da limpeza, né, na organização do local. E a gente tem que orar por todas as pessoas. Quando a gente está internada, tem aquelas pessoas que são muito atenciosas, que elas vão levar o remédio para a gente ir na cama. As enfermeiras, as mulheres do hospital, todos os profissionais, né? E aí tem também aquela que leva o café da manhã, aquela que leva o café da tarde, que vai revezando, aquelas mulheres da recepção lá de dentro do hospital, né, da ala, aquelas mulheres que levam o almoço, e assim, gente,
todas as pessoas mesmo, a gente coloca em oração. E nada da educação, né? Professor, ó, eu aprendi, que eu sou pedagoga, que professor é missão, tá? É missão. Ensinar é uma missão. Por exemplo, eu sou professora formada, então é para a área da área da educação infantil, né? E PEB1. E aí eu sou formada nessa área aí, do fundamental, posso dar aula no fundamental. Também posso, como eu tenho pedagogia, posso lecionar sociologia, filosofia para ensino médio, enfim, essas áreas. E aí também posso abrir uma escola, que essa escola eu abri, Geração das Graças, né? E ensinar é uma missão, certo? Professor é missão. Por exemplo, quando você ensina, transmite alguma coisa para a pessoa, do seu conhecimento, um cabeleireiro, ele é professor, né? Então a missão dele é ensinar. Então ele ensina, ele é professor. Então nós temos professores não é só na área educacional, ali de escola, caderno, borracha, não. A gente tem profissionais. Para tudo que você vai ser na vida, você passa por um profissional. Por mais que você não tenha uma faculdade, mas você quer abrir uma empresa de bolos, por exemplo, você passa por professores, né, que vai te ensinar a fazer bolos, um exemplo. E aí, você quer aprender música, você vai passar por um professor de música. Então, assim, o professor, a educação, ela está em tudo, né? Ela está em tudo. Então, o professor é missão. Agora, o educador, que é aquele da sala de aula, que ensina, não é missão, é vocação. Isso eu aprendi na pedagogia e aí eu trago comigo sempre, porque tem uma diferença, né? Tem uma missão, da missão e da vocação. A missão quando você faz, realiza. A vocação quando você descobre o seu propósito. A missão quando você desenvolve ele, entendeu? Então a gente ora por todos os profissionais da área da saúde, da área da educação. Todos. E aí, por quê? Começa ali. E principalmente na primeira infância, gente, para não poder levar traumas, né? Para a juventude, para a adolescência e juventude, para a fase adulta, para depois me tornar aí um jovem nas condições, né, que muitos hoje se tornaram. Então, no dia 25, que é hoje, seja muito bem-vindo você, bom dia, paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Hoje é dia 25, vocês sabiam que hoje é o dia do escritor nacional? Pois é, e é o meu dia, porque eu sou escritora, essa é a minha formação, a última profissão, né, por enquanto. Então, eu estou atuando agora no meu terceiro livro, né, junto com o Dr. Nildo, doutora Fabiana, a gente vai lançar um livro para a honra e glória do Senhor, porque para Deus nada é impossível, né, Anderson? E aí a gente vai, com a graça de Deus aí, futuramente soltar alguns spoilers. Então, assim, tá muito rico a linguagem desse livro, porque juntou a oração, né, que é a intercessão, com a medicina e a pregação, a palavra de Deus. Então, imagine esse livro, best-seller. Eu profetizo que ele vai ser um best-seller, em nome do Senhor Jesus. E olha só, nesse dia 25, hoje, nós estamos aqui reunidos com o foco da oração hoje vai ser pelas gestantes. Amanhã, pelas crianças, o 8º dia pelos idosos e pobres, e o último dia, na segunda-feira, último dia, 6 da manhã, gente, a gente encerra essa novena, depois só volta dia 20 do mês de agosto. Então já vai ter passado o Dia dos Pais. A gente vai encerrar essa oração pelas igrejas, né? As igrejas que eu falo é igreja. O templo, tá, gente? Então, independente não estou falando de religião, estou falando da igreja mesmo, tá? Até a sua casa é uma igreja, né? Porque a igreja, ela começa dentro de casa. Então, o que eu tenho para falar para vocês?
Só para quem está chegando agora, porque cada mês, cada ano, 2025, 12 edições, 12 meses, né? Então, da primeira edição, segunda, terceira, quarta, aí a gente vai, eu vou, assim, tendo discernimento, uma moção do Espírito Santo de Deus, é muita oração para fazer o projeto, tá? Eu idealizo projetos voltados no que o Senhor me pede, pela obediência que eu tenho a Deus. Então, o projeto, a sexta edição, ele quis o quê? Que idealizasse um projeto que falasse das mulheres da Bíblia, mas não qualquer mulher assim, das histórias dessas mulheres, não. Daquelas mulheres cujo foco na maternidade é primordial para que nós, da comunidade, desse apostolado lindo da Missão Geração das Graças, possa o quê? Adentrar na fraqueza da mulher enquanto estéril, enquanto infértil, entendeu? E aí nós fizemos eu fiz um cronograma, né? E aí focado nessas mulheres da Bíblia, como Sara, como Ana, elas que eram estéreis, a Rebeca, né, a mãe do Jacó e de Esaú, Rebeca, mãe de Isaac, depois vem a Lia, Sara, mãe de Isaac, é verdade, Rebeca, ó, na Bíblia, eu vou na ordem, primeiro Sara, né, lá em Gênesis, Sara de Abraão, mãe que nasceu Isaac, de Isaac veio, casou com Rebeca, nasceu os gêmeos, que ela também era estéril, ele casou com 40 anos, já contei aqui nas anteriores, tá? Aí nasceu quem? Esaú e Jacó. Aí eu venho com a história das mulheres de Jacó, Lia e Raquel. E hoje nós vamos entrar. Aí eu também preguei sobre Ana, né? E depois Eucana, a esposa de Eucana, que ontem foi a pregação de Eucana. E assim, gente, tá lá na playlist no YouTube, quem quiser escutar as pregações, né, da quinta, da sexta edição. Agora a sétima edição no foco na paternidade. Então nós fizemos na maternidade, agora a gente, não é só a mulher que sofre, o homem também sofre. O homem também gera desejo, o homem também gera vida no coração. Então o homem também reza, o homem intercede pela sua esposa. Então nesse foco. E como a gente vai voltar só dia 20 de agosto, o Dia dos Pais é dia 15, então eu vim preparar o terreiro para você, papai. O terreno, né? O terreno que é esse aqui, o terreno do útero. Primeiro o terreno do coração. Para que você, que ainda não é pai, seja pai agora, no Dia dos Pais, pai de coração. Ou às vezes pai daquele positivo, o primeiro positivo da sua esposa também. Então seja muito bem-vindo. Os homens da missão, porque a minha escola ela está chegando mais ou menos 150 cadastros. Então, não é 150, na verdade não são 150 mulheres, são 300 pessoas. Por quê? Porque é família, é multiplicação. É aquilo que está em Gênesis 2:24, quando Deus fala assim: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, deixou o pai e a mãe, para se unir à sua mulher, uniu a sua mulher, e já não são mais que uma só carne. E aí ele fala: multiplicai-vos, né? E olha só, multiplicai-vos, essa é minha família, Luciano, Luciana, Gabriel, Pietro, Rafael, João Miguel, Maria de Fátima, Maria das Graças, intercessoras do céu. Então esses são aqui nossos arcanjos aqui, né? Que nos guardam, porque eles são Gabriel, Pietro, Rafael, João Miguel. E Luciano eu falo que ele é luz, que significa luz, né? Lâmpada para os meus pés, meu brilho, minha aurora, que me acompanha, que sofre os meus sofrimentos comigo. Então o casal é isso, é a união. E hoje, com o tema da paternidade, começa na fé, hoje o sexto dia, nós vamos falar de José do Egito. E o tema para essa pregação de hoje, referente a José, chama o pai de coração.
Então vamos começar agora a nossa novena, né? Já comecei um pouquinho, né, antes, mas eu quero, como nós vamos partir agora para entrar no propósito da missão, que é a oração, intercessão e a boca de Deus, que é a palavra, então eu quero pedir quero que vocês junto comigo agora a gente invoque o Espírito Santo de Deus, pedindo agora juntos, né? Porque eu já tinha feito já a oração particular, mas enfim, nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero também fazer a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio quanto às maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa é a oração que eu tenho, e essa pedrinha aqui, ó, é uma relíquia lá do fragmento da gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu na Itália, lá em Monte Gargano. Monte Gargano, ele apareceu e tocou na rocha lá, né, nessa gruta, e aí os fragmentos eles foram tirados e foram distribuídos, né? As pessoas que vão lá acabam trazendo esse fragmento. E esse aqui eu ganhei da Casa de Maria, lá de Tupi Paulista, do profeta lá do Ricardo, né? Ricardo Bueno, Ricardinho. Então nós vamos fazer também uma oração às consagradas aí, filhas de Maria, totus tus, né? Totus tus Mariae, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Seja muito bem-vindo à nossa sexta novena, sexto dia, na nossa 7ª edição, né? Estamos aí no decorrer aí, vamos chegar depois à 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª, né? Então assim, 8, 9, 10, 11, 12, vai faltar 5 novenas para a gente encerrar o mês, o ano, esse ano jubileu. E o que pode acontecer, gente? São 5 oportunidades de ciclos, novos ciclos, né? Ciclo menstrual, nova ovulação, nova fecundação, novos positivos, novos anunciação do anjo Gabriel. Então não percamos a fé. Olha lá, Lucas 1, 37, para Deus nada é impossível. Só falando, introduzindo aqui, Lucas 1, 37 é aqui no meu livro, ó. Lucas 1, 37. Esse livro eu escrevi por obediência de um sonho revelador de Deus para mim, em forma de que ele fosse transformado através do recurso, né, da receita desse livro. Eu conseguiria, o Senhor falou, conquistar o meu sonho, um sonho que eu tenho. Já partilhei aqui outras vezes. E esse sonho não é só meu. Então, a gratidão também, através dessa riqueza que eu tenho em mãos, essa obra, porque foi o Espírito Santo que, para poder fazer, escrever um livro assim, foi o Espírito Santo de Deus mesmo que soprou, a gente tinha realmente um código, né? E aí, gente, esse livro Gratidão Gera Milagres de Maternidade e Fé, ele também entra recursos para a missão, né? Para ajudar também a outras, né?
comunidades aí que necessitam ser ajudadas. Então, esse era o propósito, né? E é o propósito que Deus ofereceu assim e me capacitou, me habilitou para a escrita desse livro. Hoje é dia do escritor, já falei, eu fico muito emocionada, porque é o dia 25. Eu falo que o dia 25 ele é muito importante. Falando nisso, para você que está gerando, o dia 25, vamos ver, março, abril, maio, junho, julho. 4 meses de gestação. Quem está grávida aí com 4 meses e vai ganhar no Natal, mês de dezembro aí, por aí, sabe quem é? Maria. A gente conta a gestação dela, né, dia 25. Por isso que dia 25 é muito... Eu amo o dia 25, porque é um ano, assim, de geração, um ano de... um mês, um dia especial. E o 25, eu acho tão engraçado as coisas que acontecem comigo dia 25. Em 2023, no ano de 2025, depois que eu tive o burnout em 2022, renunciei minha vida profissional, deixei ela quietinha ali e vim trabalhar só na missão que Deus me pediu. Precisava 100% pelos projetos grandiosos que Ele ia colocar em minhas mãos. Então, eis-me aqui. 2023 realmente foi lançado o primeiro livro digital na Amazon. Para quem não conhece a plataforma, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não trabalha lá dentro da plataforma, quando foi colocar o meu livro lá, o livro digital, o e-book, com intenção de vender para poder arrecadar fundos para fazer ele no físico, né? Então, era dia 25 de janeiro, dia de São Paulo, meu apóstolo preferido. O dia 25 de janeiro foi o dia em que, de 2023, foi o dia que às 3 da manhã, olha isso, 3 da madrugada, dia 25 de janeiro, porque não sou eu que escolho a data, é depois de uma análise, tem profissionais por detrás, e aí eles que elaboram um link, e aí ele te entrega o link de vendas. Então, o processo é deles. Então, não fui eu que pedi que eu queria lançar dia 25 de janeiro, entendeu? Então, assim, é muita graça. O dia 25 remete para mim na área profissional. Dia 25 de abril de 2022 foi o ano que eu fui contratada na Secretaria da Educação, né? Para a educação infantil, para o ciclo 1 da educação infantil, não, ciclo 2, né? Ciclo 1 a creche, eu também trabalhei na creche, ciclo 2 já é pré e jardim. Então foi quando o meu contrato entrou, dia 25 de abril de 25 de abril foi quando eu comecei, na verdade, o primeiro dia de aula. Eu passei por um processo anterior, né, de exames, né, e aí aí eu falo dia 25 de abril, dia 25 de julho e dia 25 de janeiro de 2021 foi o dia que eu escutei o coração do João Miguel pela primeira vez. Então, assim, gente, enfim, dia 25 é uma data que eu amo, assim, e agora que eu sou escritora, que dia que é o dia do escritor? Dia 25, né, 25 de julho. Então, hoje é dia do escritor. E hoje também é aniversário de uma tia minha. Ontem também foi de uma outra tia. Tenho muitos tios e tias, porque a minha mãe, ela tem, minha avó teve 13 filhos. E minha outra avó, meu pai, Ananias, Isaías, teve um irmão que morreu, a Eva, a Elza. A Ana teve 5 filhos, né? E agora minha avó, Albertina, com João Batista, teve 13. Gente, então é isso. O livro eu imprimi, depois consegui fazer um outro projeto, que foi também que Deus me deu, né? Para eu arrecadar fundos, que foi as consagradas t-shirts cristãs. Não sei se vocês lembram. E aí eu entrei nesse projeto a fundo, e fiquei alguns meses até poder lançar o meu livro físico. Aí no dia do meu aniversário de 41 anos, na Biblioteca Municipal de Adamantina, tem um vídeo no YouTube, aqui no Instagram também, e aqui no Facebook, se você quiser assistir o lançamento
do meu livro lá, né, a entrevista desse lançamento. No outro dia eu fui na rádio também, na Rádio Life, então tem salvo lá no meu YouTube, todas as minhas redes sociais, em todas as plataformas, é Luciana Azevedo Oficial. Esse nome ele é fixo, assim, patenteado, tá? Luciana Azevedo Oficial, tá bom? Vocês me encontram assim. E aí, em abril, dia 25 de abril, não podia ter sido outro dia, eu lancei, em 2024, essa novena. A novena de Santa Giana Beretta Molla. É com o sangue do sacrifício que se afirma e se confirma o amor. Santa Giana. Para quem não sabe ainda, a Giana, né, que depois ela foi beata, né, um milagre que aconteceu no Brasil através de uma mulher evangélica, o milagre dela, por intercessão de Santa Giana, lá no Maranhão, São Luís, aqui no Brasil, aconteceu, foi entregue para o Vaticano, tudo, e foi analisado. Então, foi o primeiro milagre, e vindo de uma mulher protestante. O segundo milagre aconteceu em São Paulo, em Franca, com a Beth, né? Em 2000, no ano de 2000, que nasceu a filha dela, que chama Giana Maria, né? Então, a filha da Beth, hoje a Beth é uma família que prega, né, que trouxe essa novena, bem dizer, à tona, para todo mundo conhecer. E aí eu conheci num retiro de mulheres, que eu fiquei 3 dias, mulheres de fé, na cidade de Presidente Prudente, Mariana Braga, um projeto lindo, maravilhoso, que eu tive a oportunidade de poder fazer esse encontro de mulheres lá em Presidente Prudente. Lá que eu fui transformada, tá? Essa mulher que eu sou hoje, em 2019, começou em 2017, mas eu fui lapidada depois desse encontro. Foi lá que eu conheci a Santa Giana Beretta Molla. E aí eu comecei a estudar a história dela. Depois eu entrei também num grupo que eles fazem a novena, onde eu aprendi a fazer a novena dela, e hoje eu ensino as mulheres a fazerem a novena dela. Além disso, a gente conta a história dela cada dia, a gente conta a história dela. Ela é patrona da nossa missão, né, que eu fundei. E aí, o que eu falo assim, o exemplo de vida dessa mulher, né, que ela é uma santa dessa geração, da nossa geração, né, em 1994, eu nasci em 82, então eu já entendia, né, o que era santo. E aí ela foi primeiro beatificada e depois canonizada. Dia 17 de maio foi a canonização dela, né, de 2004, a canonização de Santa Giana. E aí ela se tornou santa, né, e trouxe esse exemplo que o Papa João Paulo II nomeou ela como patrona das famílias, da casa. É como quem diz assim, gente, siga o exemplo dessa mulher, mãe, esposa, né, funcionária na área da saúde, uma médica, uma cristã, uma educadora cristã, uma catequista, uma mulher que ajudava também no projeto voluntário, né, dos vicentinos. A forma dela de conciliar o trabalho com a casa, a família, o projeto, tudo uma vida cristã, a formação dos seus filhos. Então ele fala assim, segue os passos dessa mulher. Já que você não quer seguir o exemplo de Maria do Novo Testamento aí, que a gente está ainda, né, no Novo Testamento, que o mundo ainda não acabou, mas nós estamos com certeza em Apocalipse. E aí tem gente que não quer seguir a virtude dela, as virtudes, a obediência como Deus. Então, a gente tem ela como referência, né, de mulher. Não tem outra pessoa referente na Bíblia que seja maior do que Maria. Ela foi, do mundo inteiro, Deus encontrou graça nessa mulher. Olhou e
ela o serviu e até hoje serve ele, porque ela tá junto com a gente, está nos acompanhando na tristeza, como mãe, né, adotiva. Eu sou filha adotiva dela. E vamos ver aqui hoje a paternidade de José. Vamos lá para a pregação? Porque José do Egito, é, ele ele está aqui como pai de coração. Vocês vão entender por que eu fiz é, esse tema de hoje conciliado assim como pai de coração, porque nós também eu tenho já uma graça alcançada na área da paternidade e maternidade de adoção. A anunciação foi dia 4 de maio, no dia do meu aniversário, e a Valentina chegou na casa dela, né, para habitar ali com a família, definitivamente, porque para de passear para lá e para cá, né, tem que devolver, mas o dia que ela veio para sempre foi no dia 5 de julho, 5/7, a mãe dela relatou. No dia 4 de julho nascia o João Pedro. João 4,7, dá-me de beber, conforme Deus me falou naquele retiro em 2017, que nasceria uma missão, através das minhas intercessões, que eu geraria vidas, e o primeiro filho que ia nascer dentro dessa missão mesmo minha, quando eu descobrisse esse meu dom, minha missão de trabalhar, de servir a Deus, a minha vocação cristã, onde eu pudesse ajudar a servir a Deus, ali contribuir com o reino, né? E aí ele falou, você vai interceder pelas mulheres que desejam engravidar. Aqui dentro de 2017, eu te dou 2 filhos para você entender que isso aqui é o seu chamado. Em 2020, eu comecei a orar para as mulheres engravidar. Eu engravidei de gêmeas, minha amiga engravidou, depois que eu perdi ela engravidou, fiquei feliz, porque lá no retiro, João 4,7, dá-me de beber, essa passagem da Samaritana, a mesma passagem da Mulheres de Fé que eu aprendi lá na Mariana Braga, que eu falei para vocês no meu encontro, né? No meu encontro foi essa passagem. E aí, esse projeto nasceu também primeiro no coração de Deus. E aí eu entendi hoje por que ele me deu um filho no dia dos pais, um filho no dia das mães, por causa dessa missão. Um filho no dia de Nossa Senhora de La Salete, um filho no dia, as gêmeas iam nascer dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, porque é missão mesmo, é compromisso, é entendimento, é clarear. Eu falo que tem que escancarar as coisas para mim, ele escancara. Tanto que ele me deu um esposo chamado Luciano, para eu entender que era ele mesmo. Ó, eu vou te dar um Luciano, porque você chama Luciano, para você entender que é ele. Cada chacoalhada. E aí, em 2021, começou os nascimentos. Então, dia 4/7, por isso que tanto esse filho esperado, 47, também da missão, que agora é o da Mariana Rios, que está grávida, é o filho da missão. Profeticamente, escrita uma carta, né? Antes de gerar essa vida, Deus já tinha falado em 13 páginas com Mariana Rios. É muita graça, né? No dia de Santa Giana eu conheci ela, dia 28 de abril, e ali eu escrevi essa carta, assim, comecei, né? Depois foi muito lindo tudo esse processo. E eu muito feliz, eu conto, não porque ela é quem é, mas porque é o filho 47, e essa é uma simbologia numérica da nossa missão, tá? Aí no dia 5, foi o dia seguinte de 2021, a Valentina veio morar. E 40 dias depois que o João nasceu, né? Nasceu, que eu falo, né? Do ventre, não de coração, porque a Valentina era de 2019, então ela já era grandinha. Eu falo assim, os nascimentos, né? Do parto. O João Pedro é o primeiro, né, que ele nasceu, dia 4/7, e o meu João Miguel nasceu dia 13 de agosto. São 40 dias ali, é uma distância para eu poder ensinar a vocês o tempo da espera, né? O 40 é muito relevante na Bíblia, ele aparece 150 vezes, né? Em vários capítulos aí, a gente vê essa mensagem do número 40, né? O deserto, que Jesus fica lá, é atentado pelo demônio. A gente tem os 40 anos para chegar na Terra Prometida. A gente tem uma gestação, que são 40 semanas de gestação, né? Nos 9 meses. Hoje a ciência ela conta a formação por semana, né?
4 semanas já começa a formar, já tem coração ali, não está formando vesícula biliar. E aí eu tenho um livro, vou pegar rapidinho para vocês. Na minha biblioteca. O livro já está em Oração Conceber com Amor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou falando porque hoje é a oração pelas gestantes, né? A gente faz a oração magnífica todos os dias. As gestantes, né? Elas são direcionadas a fazer a oração do Magnífica assim que engravida. Aí esse livro aqui, ele começa na 4ª semana. Então tá assim, vou dar um exemplo. Aí eu leio, quando elas chegam na 4ª semana, né? Às vezes tem que voltar, porque sempre descobre com 6 semanas, 5 semanas. Aí eu volto aqui na 4ª semana. Então eu falo, ó, a mensagem do Papa Francisco é: pensemos quanto vale o embrião desde que é concebido. Pensemos quanto vale o embrião desde quando é concebido. Por isso que quando os filhos morrem no ventre, né, os abortos espontâneos que a gente fala, a gente não quer, mas acontece, né? Faz parte de muitas histórias aí que Deus determinou, né, designou para a vida de alguém, às vezes para poder também amadurecer na dor, na perda, e com essa fortaleza, a mesma coisa que eu, ressignificar e idealizar um projeto que ajuda outras pessoas, né? Na onde você foi mais machucado. E aqui nessa novena, nesse livro que eu tenho, olha como que está uma criança com 4 semanas no ventre. É uma oraçãozinha: querido Deus, confiaste em mim para conceber uma vida em meu ventre. Nesta semana, né, que é a 4ª semana, a placenta e o cordão umbilical, mesmo sendo muito rudimentares, já funcionam para levar oxigênio e nutrição para meu ou minha filho ou filha, né? Como isso é belo. Peço que além da nutrição e do oxigênio dele ou dela, né, receba seu amor, meu amor. Amém. Aqui eu lembro de Maria, quando chegou nessa parte, né, dela com 4 semanas, que foi dia 25 de abril, no dia que nasceu aqui, ó, o livrinho da Santa Giana. Ela estava com 1 mês de gestação, com 4 semanas. E aí, olha como que estava a placenta e o cordão umbilical de Maria, mesmo sendo muito rudimentares, já funcionam para levar oxigênio e nutrição para o menino Jesus. Então, olha que lindo isso. Ela alimentou ele, ela levou o ar para Jesus, o oxigênio. Então, eles eram ligados, entrelaçados através de um cordão umbilical. Então, ali foi o primeiro sacrário de amor, o primeiro sacrário da terra. Por isso que o ventre dela é santo, é santo. E aí no finalzinho vem uma oraçãozinha da mamãe orando para o filho. Você que é gestante, com 4 semanas é essa oração: meu filho amado, minha filha amada, a vida é um dom de Deus. É bom saber que gero vida em meu ventre, e esse dom é você. A mamãe e o papai acolhem de todo o coração. Amém. Então, assim, é muito lindo, é muito rica essa mulher também que teve esse bebê arco-íris. Ela escreveu esse livro e eu acompanhei a Letícia da Canção Nova. E olha só como que ali, né, a oração do Papa, a mensagem que ele fala: respeitar o embrião, desde a concepção, filho é filho, né? Então, quando você, no meu caso, lá na minha bio, por exemplo, está escrito assim: mãe de 5, né? De infértil, né? Que eu fui diagnosticada, né? Que eu não podia ter filhos, e de repente sou mãe de 5 e de uma geração inteira que está crescendo, já tenho 51. E 8 afilhados que eu batizei. Então, e tá lá 5 filhos, mas fala, todo mundo, um monte de gente pergunta: mas você não tem só 3 filhos? Não, Gabriel, Rafael e Miguel? Eu falei: eu tenho 3 filhos, Gabriel, Pietro, Rafael e João Miguel. Aqui, né? Mas filho é filho, desde concepção a gente tem que contar, a gente tem que batizar, a gente tem que consagrar a Deus e lembrar em oração
porque morreu. Não é porque não morreu no hospital, né, que você não vai considerar a pessoa como uma alma. Ela morreu no ventre. Elas morreram, no meu caso. Então, assim, você que é mãe, que está gerando uma vida aí, você que tem um filho, 2 filhos, e já perdeu até ter esse filho, passou por um processo de perda, então você conta esse nenenzinho que você perdeu também, tá? Você tem que falar. Por exemplo, você perdeu um e nasceu o outro. Aí você fala, eu tenho um filho. Não, eu tenho 2 filhos. Você pode ver que os missionários, né, os grandes pregadores, vocês podem olhar, por exemplo, na bio do Instagram do Tiba e da mulher dele, a Priscila, né? Eles têm na bio do Instagram vários anjinhos assim, e ele fala pai de 11, acho que é, né? Porque ela também ganhou neném agora, e ele foi aquele que sofreu o acidente ao salvar a vida do filho, né? Ele bateu com a cabeça numa rocha, né? No rio, que o filho dele estava se afogando e ele não ficou paraplégico em nome de Jesus, que as orações são fortes, ele foi hospitalizado, ele quase morreu. Ele quase morreu mesmo, e ele ainda está em recuperação, mas ele já fala, né? Talvez ele, como teve umas paradas cardíacas e também teve cerebral também, algumas sequelas, ele tá, graças a Deus, né? O pessoal fez uma vaquinha online aí e arrecadou mais de 2 milhões para ele poder, né, tá pagando esse tratamento aí, que não é muito barato, né? Então as pessoas foram solidárias, né? Colocaram no lugar da família, a mulher grávida, encerrou esse período do gravidão e teve o nenê, tudo ele nessas condições, em uma cama, né? E aí, tchau filho, vai com Deus. Olha só, 6º dia da novena, José do Egito, o pai de coração. Vamos pegar a palavra de Deus, que está em Gênesis, capítulo 45, versículo 8 aqui, eu vou ler para vocês. Então, através desse versículo, a gente vai pregar essa história de José, tá bom? Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Essa é uma fala de José para os irmãos dele. Se você pegar o texto mais a fundo, aqui no versículo 6, ele fala, porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos, sem semeadura nem colheita. Então, 2 anos mais 5 são 7, né? Vocês lembram de José do Egito? Vamos ver a origem dele. Ele é filho de quem, esse José do Egito? Tem gente que confunde José com José de Maria. Não é, gente. Esse José é do Egito. Ele é o José que foi para o Egito, mas ele é o José de Canaã, né? Ele é neto de Abraão, não, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Esse José é o filho daquela mulher chamada Raquel, que falou para o seu esposo Jacó, que se tornou Israel, me dá filho, senão eu morro, porque ela acreditava em outros deuses. E o número 7 é bem relevante aqui na história da Bíblia. O 7 é o número da perfeição. 7 é o tempo de anos que o pai de José trabalhou por um vô dele, né, o Labão, e aí ele enganou. Ele não deu a mãe dele, a Raquel, de esposa. Ele falou, você não vai casar com a minha filha mais nova. E vou deixar a minha filha mais velha. A cultura deles tem que casar primeiro a filha mais velha. E como ela não tinha pretendente, ele falou, eu vou dar a mão da minha filha mais velha, e você vai trabalhar mais 7 anos e vai ter a mão da minha filha, que é essa que ele amava tanto, que se tornou mãe, porque Deus escutou a oração de Jacó, e Deus também concedeu a graça. Deus a tornou estéril. E quando ela falou assim para ele, me dá filho, senão eu morro, falou para Jacó, Jacó virou para ela bravo mesmo, irado, e falou assim, acaso eu posso fazer coisas impossíveis no lugar de meu Deus? Porque ele falava meu Deus para ela, porque ela não acreditava em Deus, o Criador, o nosso Deus.
ela acreditava nos deuses do Egito, né? O pai dela, tanto que quando eles saíram em caravana para Canaã, para voltar, porque Deus falou para Jacó, volta para sua casa, para sua parentela, igual ele falou para Abraão. E aí ele foi, só que ele tinha um desafio, né? Que era o irmão dele. Ele saiu de lá, brigado com o irmão, ó, perna para quem tem, por causa de um prato de lentilha, da primogenitude, né? Da bênção que ele recebeu de Isaac, que não era para ele, era para o irmão, que ele era gêmeo de Esaú. E esse daí é só um contexto assim para poder chegar. E aí, Raquel também teve o filho, o Benjamim. Então, quando o Benjamim nasceu, aconteceu uma tristeza muito grande, porque ela morreu no parto. Então, a Raquel, ela representa as mulheres que perderam a vida no Holocausto, as mulheres que se perderam. E no último dia da oração pela igreja, na sexta edição que eu fiz pregação para as mulheres, eu fiz uma conjunção ali da história da igreja, uma mulher, e aí eu acabei pegando duas mulheres. Quem representa a igreja? Maria e Raquel. Por quê? Maria, aquela que gerou a vida, aquela que acolhe, e Raquel é aquela que se perdeu. Entendeu? É o grito de socorro, de perda, de morte, de desespero, de não poder. Eu estou morrendo e não vou criar meus filhos. José, tanto que ela pediu, tanto que ela almejou, Deus a tornou estéril, mas tanto que ela pediu, tanto que ela sonhava em ser mãe. E aí Deus concedeu a graça a ela. Quando eles foram para Canaã, que eu falei que eu estava falando, eles trabalhou. Olha só como que o Sete acompanhava a família já de Jacó, e passou isso para José do Egito. Quando a mãe dele atravessou, né, andou e atravessou, ela foi embora da casa de Labão, ela levou um amuleto, sei lá, uma imagem dele, que ele tinha muito apego, e ele percebeu que um Deus dele, Deus com letra minúscula, por favor, e não escreva Deus, nosso Deus, Pai nosso que estás no céu, com letra minúscula, viu, gente? Por favor, porque aí não é esse Deus. Aí eu leio, eu entendo que você está falando no contexto dos deuses, né? De outros deuses. Então, eu sou professora também de português, então vocês observam isso daí. Quando você escreve Deus com letra minúscula, é para você se referir aos deuses antigos, né? Da Babilônia, do Egito, de todo lugar. Até aqui tem deuses, né? E aí que põe a fé em outro Deus, que pede para outro Deus. E Deus com letra maiúscula. Se eu pudesse, eu escrever o E, o S também, tudo com letra maiúscula, porque ele é tão grande. Eu falo, gente, Deus é tão grande, porque você escreve ele pequeno. Quando a pessoa escreve errado, aí eu explico, não tirando a pessoa, mas ela precisa saber. Porque pra gente que corrige uma redação, eu vou interpretar dessa forma. Aqui ela está falando dos deuses. Ah, não, aqui ela está falando de Deus, está referindo no contexto de Deus, Pai Todo-Poderoso, então ela tem que mudar. Então apaga aqui, escreve Deus com letra maiúscula, entendeu? Porque tem as duas formas de escrever. Mas, não é aula de português agora, vamos lá. É que eu fico muito irada quando eu vejo Deus com letra minúscula, representando, querendo falar desse nosso Deus grandioso. E aí, gente, ela levou essa imagem. E ele foi atrás, ele falou assim, ele foi atrás da imagem, e meio que para brecar mesmo a ida deles, porque eles saíram escondidos, viu? Falou, não tem mais o que fazer aqui, já cumpri, deixei seu pai rico, vamos embora. E eles foram. E dividiu, na verdade, eles dividiram, e nem deixou de despedir, aí ele foi atrás, né? Labão ficou, nem deixou de despedir das minhas filhas, dos meus netos. E aí ele pegou, falou, mas ó, eu vou investigar aí as tendas, tudo, né? Porque vocês trouxeram um Deus meu. E eu quero. Sabe quando alguém... vamos supor que você tem uma irmã que vai embora, mora com você, e aí ela leva aquela blusinha sua, que você tem apego. Já aconteceu isso, né? Minha irmã sempre morou fora, agora que ela tá morando aqui pertinho, mas
Toda vez que ela ia embora, ela levava uma peça de roupa minha, ou às vezes um brinco que eu gostava. Você levou meu brinco? E aí era uma briga. Mas assim, ela levou. E aí Jacó não queria, né? Falou, gente, alguém trouxe, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do meu Deus, né? Vocês estão comigo aqui. Deus de Abraão, nosso Deus, e vocês vêm trazer coisa, herança do Egito não, herança dos deuses, eu não quero isso não. Eu não quero aqui na caravana. Aí ele virou para ele, você tá certo, e se você encontrar, que Deus dê a morte para essa pessoa que roubou. Ele ainda amaldiçoou, falou, essa pessoa tem que morrer, vai morrer. E sabe quem era? A mulher que ele amava. Aí doeu, hein? Mas ela levou, e aí descobriu, né? Ela levou, e aí ela teve, no parto ela morreu, Benjamim. E aí o José, como ele não tinha mãe, eu entendo assim, o contexto aqui dele com Jacó, né, que é Israel. José e seu pai Israel, eles tinham uma afinidade, um afeto dobrado, né? Por quê? Porque não tinha mãe. Tinha as servas da mãe, né? Tinha a Lia, que era tia, mas não é como uma mãe ali que morreu por causa ali do parto, a mulher que ele amava muito, que conviveu ali com o pai dele, né? O pai, uma grande perda. Então José, ele foi acolhido pelo pai de uma forma assim, particularmente, dava a impressão que ele amava mais do que todos, assim, que tudo que ele fazia era para José, que tudo que não sei o que. Então ele fez uma túnica colorida, diz que muito linda, né? O texto da Bíblia fala que essa túnica ele fez com as próprias mãos, era linda, maravilhosa. E aí os irmãos, Rubens, que era o mais velho, né, o primogênito de Jacó, ele tinha uma raiva muito grande. Eles tinham todos, né? E aí um ficava na cabeça do outro, mas tinha um dos irmãos ali que eu não estou lembrada agora qual deles que sempre, não vamos fazer isso com ele não, gente. Tinha dó do irmão, tinha dó das maldades que eles faziam. E José tinha vontade de ir trabalhar, de caçar com os irmãos. Ele tinha essa vontade, então ele sempre quis. E o pai nunca deixava. Não, você está pequena ainda. Aí um dia os irmãos falaram, pai, nós vamos levar ele. Tá bom, mas cuidado, pelo amor de Deus. E pôs a túnica nele. E ele foi. E ele foi com os irmãos. Chegou lá, os irmãos, ele pegaram um buraco e socaram o moleque dentro. Ele era menino ainda, né? E aí, o que fizeram? Tiraram, acho que ele devia ser, não era um menino, ele era jovem, né? Adolescente para jovem, devia estar naquela fase, né? Aí ele pegou a roupa do José, eles pegaram o sangue, né, de um cordeiro, enrolaram essa túnica de José, e eles foram e chegaram todo com aquelas caras, tudo mentiroso. E o outro falava assim, mas gente, você vai matar o pai, vai matar o pai. Porque passou uma caravana, aí eles ficaram com dó que ele estava lá no buraco, né? E aí falou, não vamos deixar ele aqui, não, ele vai morrer. Não tem comida, não tem água, ele vai morrer aqui. Pelo amor de Deus, e poderia cobra, né? Tudo. E aí tiraram ele. Aí bem na hora passou uma caravana cheia de escravos, estava indo para o Egito. Peraí, quer comprar esse escravo? Vendeu lá o José. Aí, não sei, né? Não fala a Bíblia, mas imagino se ele foi arrastado, acorrentado, ou se ele foi dentro, né, desse carro, ou se ele foi andando atrás, eu não sei se já foi como escravo. Chegou lá, eles levaram a túnica cheia de sangue para o pai e alimentou essa mentira, mas a mentira, ela tem perna curta, né? Não sei quanto tempo você
fica alimentando uma mentira, e a mentira também é o pai da mentira, vocês sabem quem é. E Deus, ele vem, ele revela, o Espírito Santo mostra, pode ser o tempo que for, a verdade ela chega. O que aconteceu? Ele, tô dando uma resumida, tá bem assim, tô tentando resumir, mas pegando os detalhes primordiais aí dessa história, desse contexto. Quando José chegou, aí Potifar, né, viu ele e falou: quero esse escravo aqui, pagou por ele e levou para casa dele. Então o primeiro serviço de José como escravo foi trabalhar na casa desse homem. E ele administrava tudo, porque esse homem, ele era o braço direito lá trabalhava lá para o faraó, né? Então Potifar, ele gostava muito de José e ele tinha uma esposa, né? Que era muito sem vergonha. Ela começou a dar em cima de José e José sempre nunca falava não para ela, sabe? A pessoa, né, que tem fundamento, né, cristão ali, que tem valor, né, e que se dá o valor, né, e ele sabia o lugar dele. Então ele não se deitou com ela, não fez nada, porque esse Potifar, ele viajava e ficava meses fora, a serviço do faraó. E aí, o que aconteceu? Ela pegou, fingiu que ele estuprou ela e, imagina, fingia assim que ele estuprou ela. Que difícil, né? E aí ela chorando quando o marido chegou e muito chorou. Imagina a cena, né, que ela fez. Bom dia, seja muito bem-vinda. Imagina a cena. Imagina a cena dessa mulher. E o que aconteceu, Faraó? Gente, mas ele administrava. Então ele era administrador. Porque Deus já sabia onde ia colocá-lo. Então ele começou ali administrando os bens, tudo ali do patrão. E aí ele foi preso. Ele foi preso por causa dessa mulher mentirosa, sem vergonha. E aí, quem vai ver José dentro da cadeia? Quem vai ver José lá? Mas ele tinha uma missão dentro da cadeia. E ele levava esperança para aqueles que estavam presos. Então ele ficou 2 anos preso, né? E aí tinha um copeiro. Olha a importância das pessoas, gente. Esse copeiro, quando ele ia lá, ele gostava de José. E aí ele teve um sonho. E José, ele revelava sonhos. Tanto que a Bíblia fala que ele teve 2 sonhos que foi bem forte, né? Ele fala que 12 iam se prostrar diante dele, aqueles arroz, né? A plantação e tal, estava se prostrando, e tinha o sol e a lua. Então, o discernimento, o entendimento desse sonho, né? A revelação era o que acontece mais à frente, porque o sonho é revelador. E tem um outro sonho também. Então, ele tem vários sonhos. Jacó também tinha sonhos reveladores, né? Que fala da pedra que ele se deitou. E aí, o travesseiro era uma pedra, ele sonhou, Deus revelou no sonho. Então, José, a gente fala José o sonhador, porque ele sonhava e os irmãos falavam: ai, olha, acho que Deus vai fazer isso com ele. Aí que ficava mais nervoso assim, contra ele, né? E aí ele conseguia interpretar esses sonhos. Outra pessoa é Daniel, né? Que também tinha esse dom de interpretação de sonhos, né? E aí o José chegou a interpretar um sonho desse copeiro. E esse copeiro sabia desse dom dele. E um dia o faraó sonhou. E ele ficou tão agoniado porque ele não tinha interpretação do sonho. Então ele chamou os cartomantes, os sacerdotes, todo mundo ali, numa reunião. Ele falou: quero saber quem vai revelar meu sonho. Aí falou, os videntes, tudo que você imagina.
os profetas, os falsos profetas, estava tudo junto lá. E ele falou, ninguém sabia a tradução desse sonho. Não teve discernimento do sonho do faraó. O que aconteceu? O copeiro, na missão dele, designado por Deus, porque tinha um propósito por detrás do copeiro, até isso, para também o copeiro se deu bem no final. E aí o copeiro lá, passando, escutou essa conversa e falou assim com o faraó, senhor, me dá licença aqui, eu sei quem pode revelar esse sonho. Quem? Ele está preso, o nome dele é José. Aí deve ter contado para o faraó que ele revelou o sonho dele e tal. E aí o faraó fala, manda trazê-lo. E eles vão lá, buscam José, e ele vem todo acorrentado. Aí José se apresenta, cabeça baixa, educado como sempre. E ele perguntou assim, por que ele estava preso? Aí ele falou a verdade. E aí, imagina, Potifar ficou morrendo de vergonha, foi com a cara no chão, porque foi a mulher dele que se ofereceu, e ele, por negar, ela fez aquilo para poder prejudicar ele, e por isso que ele foi preso. E aí, o faraó falou, manda trazer sua esposa aqui, Potifar. Gente, a mulher de Potifar, ela morreu. O destino dela era esse, né? Ó, enforcaram ela. E aí José, quando o faraó fala assim, o sonho dele, eu vou assim, tentar ao máximo resumir. Ele sonhou com uma vaca bem magrinha, depois sonhou com vaca gorda, e tal. E o número 7, que aparecia, era 7 vacas magras, 7 vacas gordas, não sei o que lá. E José pedindo a Deus, imagina, uma intercessão ali para Deus, e prestando muita atenção e absorvendo, escutando aquele sonho do faraó. O que aconteceu? Ele falou que seria assim, o Egito passaria por 7 anos de fome, né? O mundo ia vir 7 anos de muita fome no mundo. E aí, as 7 vacas gordas, como eles já tinham essa revelação, quando Deus revela, para você fazer alguma coisa antes que aconteça, se for uma tragédia, né? Então, por isso que Deus revela a profecia ali. E aí ele falou, então, tipo assim, meio que dá tempo da gente produzir bastante e guardar no celeiro, se precaver desses 7 anos e o país ficar muito rico, porque a gente vai exportar, a gente vai vender, as pessoas vão vir comprar da gente. E aí Faraó precisava de um administrador, precisava de um governador. E aí ele olhou para todo mundo, viu que ninguém. Aí ele falou assim, é você, José. Por isso que aqui fala, Deus me tornou pai para o faraó, senhor de toda a sua casa e governador de todo o Egito. José adotou, ele não era daquela terra, né? José adotou Faraó como pai ali, ou pai para Faraó, Faraó como filho, adotou o projeto, idealizou esse projeto de vender, como ele sabia e veio mesmo, 7 anos de muita fome, devastou ali toda a região, e aí ele tinha plantado, colhido e guardado no celeiro, multiplicou. Imagina uma pandemia. Eu me arrepio que estou falando disso. E aí eu peguei, olha, eu não estava lá não, olha eu contando histórias. E aí José teve uma surpresa.
os irmãos dele vieram comprar. E ali José, ele leva eles, não deixa, meio que faz um drama ali e tal. Aí no final pede para buscar o irmão. Vocês têm mais um irmão? Como que é? Tipo assim, que é o Benjamim, irmão biológico e irmão de pai e mãe mesmo. O único irmão dele, que é o Benjamim, que é a mãe dele, a Raquel, morreu no parto. E ele tinha saudade desse irmãozinho dele. E tinha saudade, morria de saudade do pai. Que o pai, né, gente, foi pai e mãe, Jacó. E aí ele falou assim. Aí quando os meninos falou do pai, né, porque ele perguntou do pai deles, mas não revelou a identidade dele. E eles não conheceram, viu? E aí pegou e falou, ele ficou feliz que o pai estava vivo. Aí diz a Bíblia aqui, gente, que ele foi para um lugar, ele chorou. Ó. Então José, já não se pondo conter diante de todos os assistentes, exclamou: fazer sair todo mundo. Desse modo ninguém ficou com ele. Quando se deu a conhecer aos seus irmãos, pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa de Faraó o ouviram, e disse aos seus irmãos assim: eu sou José. Meu pai vive ainda? Eu sou José. Meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Também tudo que fizeram. Aí ele pegou e falou assim, olha como que a gente vai falar do perdão aqui. Aproximai-vos. Ele fala para os irmãos dele, vem aqui. Aí ele fala assim, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora, olha isso. Agora não fique triste. Diz a palavra, não entristeçais. Aqui. Nem tenhais remorsos de me ter vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra. E ainda tem mais 5, que são 7 anos de fome. E eu, irmão, vou abastecer minha família. Porque a família dele poderia morrer nessa fome. Muitas pessoas morreram de fome. E aí não tinha dinheiro. Muitos ficaram pobres. Tinha tudo que tinha, entregou ali, né, no Egito, em troca de comida. Tudo que tinha, eles trocavam por comida. Para não passar fome. Então, tinha ainda mais 5 anos pela frente. E assim, resumindo, porque depois vocês podem... a chegada de Jacó é linda, que está no capítulo 46. Porque eu estou lendo aqui do capítulo 45. Aqui, ó. Então, ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim. Ó, aqui eu vou falar. Apressai-vos em voltar para junto do meu pai e dizer, eis que diz o teu filho José, Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Gesem, bem perto de mim, com teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, todo mundo, teus bois. Eu te sustentarei. Gente, ele era o governador do Egito. Pois haverá ainda 5 anos de fome, e assim não cairás na miséria, nem tu, nem tua casa, nem nada do que te pertence. Verei com vossos olhos, e meu irmão Benjamim também, que sou bem eu quem vos fala. Contai ao meu pai as honras que recebo do Egito, e tudo o que vistes, e depois apressai-o para que venha para cá. Então ele jogou-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros, beijou em seguida todos os seus irmãos enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se logo na casa do faraó, e foi muito bem acolhidos por Faraó e por todo o seu pessoal. Ele disse a José assim, Faraó, diz a teus irmãos, eis o que ides
fazer, carregai vossos animais e voltai à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde junto a nós aqui. Daremos a vós o que tudo de melhor do Egito. Nós vamos alimentá-los com gordura da terra. Somos encarregados em dizer, eis que diz o que fareis. Tomai carros do Egito para vossos filhos, vossas mulheres. Gente, olha a abundância. E aí, eles vieram, gente. Eles vieram e aí, depois vocês leiam o capítulo 46, que é esse encontro, tá? Dele com o pai dele. E aí, gente, tem um contexto todo aqui que eu tentei resumir, é muito lindo. Eu amo essa história de José, porque eu já fui chamada de sonhadora por escrever livros. E uma pessoa falou pra mim, você sonha demais, livro não vende, vai trabalhar. Você me desculpa falar, me desculpa ser franca com você, você é muito sonhadora. Você faz isso, faz aquilo, você não tem o pé no chão. Para, você tem uma família numerosa, você tem que trabalhar, você tem que sustentar sua família, você tem que fazer isso. Esquece esse negócio, isso aí não dá futuro pra ninguém. Você sonha demais, tudo pra você é projeto, tudo... Uma mulher falou isso pra mim. E ali era uma mulher que eu abria todo o meu coração, toda a minha alma, assim, era uma amiga, uma pessoa de confiança, uma pessoa assim muito... E aí eu fiquei muito assim, pensando, falei, nossa. Aí muito tempo eu orei, falei, Senhor, é isso mesmo? Esses projetos são humanos? Eu não acho que são projetos humanos, isso aqui são histórias que eu vivi, que Deus permitiu. Vai ter um projeto, uma comunidade, uma missão, esse apostolado lindo, que ora pela maternidade e paternidade. Deus me deu um filho, dia das mães, um dia dos pais. Sabe, esse foco para confirmar tudo isso. Então eu falo, meu Deus, é missão mesmo. E aí, o José do Egito, pai do coração, entenda por que eu escolhi esse tema, pai de coração. José do Egito, ele não gerou filhos até aquele momento, mas depois ele casou com a filha do faraó, com a filha do sacerdote, e teve 2 filhos. E Jacó, que é Israel, deu a bênção para os seus filhos. Olha, estendeu aquela... Gente, eles ficaram muito ricos, muito ricos. José do Egito, ele foi chamado de pai do faraó porque sua sabedoria, proteção e entrega salvaram uma nação. Gente, José salvou a nação. Você imagina a importância do discernimento de um sonho? Ou quando você está para fazer uma coisa, você pede um conselho para uma pessoa, você entende a importância para quem você vai pedir conselho? Porque ela vai te dar uma resposta que vai mudar o seu futuro. Então aqui, José mudou o futuro do Egito. José mudou o futuro do Egito. José mudou o futuro da família dele. Aquele sonho lá atrás em que todos iam se prostrar, até o pai, a mãe, o sol e a lua iam se prostrar diante dele. Ninguém acreditou. Os irmãos falavam, lá vem o sonhador, zoava com ele. Porque ele teve 2 sonhos de revelações. Deus usava ele. E ele interpretava os sonhos, como Daniel. E olha só que depois também, olha só, escravo, foi administrar num palácio lá de Potifar, foi julgado, condenado 2 anos por um crime que ele não cometeu, mas ele tinha que estar preso, porque ele conheceu o copeiro, que também depois se levantou. Ele conheceu o copeiro, que virou o melhor amigo dele. E o copeiro que levou o nome de José para o faraó, que estava em reunião, ele estava na hora certa, no momento certo, servindo o faraó, escutando ali a conversa, todos reunidos na sala do Egito ali, do faraó, todos os videntes do Egito inteiro, os cartomantes, diz a Bíblia, todos os adivinhações, os adivinhadores, todo mundo lá, os sacerdotes, os homens da lei. Sonhei com isso aí, o que quer dizer? Ninguém sabia, mas José foi escolhido para revelar.
Então, antes de tudo, Deus já deu o dom de interpretação de sonhos reveladores. Então, Deus dá o dom para cada um. Basta você descobrir sua missão. E através desse dom, por causa desse dom, ele se tornou quem ele se tornou. Multimilionário. Pai de uma nação inteira que abraçou o Egito inteiro. Diz a Bíblia que ficou muito rico o Egito, mas muito rico mesmo. E aí ele que era o único, ele era o norte para o mundo inteiro. Ele sustentava, ele abraçava. Ele era como se fosse uma pandemia, porque 7 anos de fome, gente, 7 anos de fome. Porque na pandemia, mesmo que a pessoa, mesmo que passou menos tempo e depois fecha tudo, hashtag fica em casa, aquela coisa toda, muitas pessoas perderam seus empregos, principalmente maiores de 60 anos. Por quê? É de alto risco. As gestantes de alto risco, todas tiveram que sair. E depois para esse maior de 60 anos arrumar outro emprego? Então, é mais tempo sem emprego, mais tempo de fome. E sem dinheiro para pagar os boletos. Nome sujo. Vai ter que esperar, né? 5 anos, se não tiver condições, para sair do sistema. Que não é certo, né? Mas então, voltando aqui, que é o foco, José ensina a paternidade. Ele ensina que a paternidade é, antes de tudo, uma missão. De cuidado e providência, viu? A paternidade, antes de tudo, é isso. Cuidar, entregar, salvar, ajudar, contribuir, ensinar, educar. Então, José, quantos homens são chamados a exercer uma paternidade espiritual, de coração, de serviço, de acolhimento, mesmo sem filhos biológicos? É o caso daquela mulher que eu orei no ventre, que eu falei, que ela aproximada dos seus 50 anos, e Deus pediu para escrever uma dedicatória no livro, e eu dei o livro para ela sem saber da história dela, nunca nem tinha escutado o nome dela. Ela me chamou para um cenáculo para colocar meu stand lá, vender meus livros. E eu fui lá para vender meus livros, eu não fui para falar da missão. Eu levei o banner do meu livro, Gratidão Gera Milagre. E Deus fez igual essa mulher, é como se fosse copeiro, o copeiro de Faraó, no meio de 1.400 servos da Diocese de Marília, região 1, 2 e 3. Ela falou assim: vem aqui, por favor, Luciana. A Luciana, gente, ela escreveu um livro, tal. Gente, sabe quanto tempo? 2 minutos. O meu vídeo tem 2 minutos, que era o tempo que as pessoas estavam eufóricas para almoçar. Mas antes ela fez assim, chamou, abriu o livro, depois ela leu, depois ela chorou, depois ela me mandou mensagens, porque o que estava escrito lá eu não sabia. Todo mundo sabia da história dela, menos eu. E aí, ela é essa mãe aqui, como José do Egito. Ela, quantos homens e mulheres hoje são chamados a exercer uma paternidade e maternidade espiritual, de coração, de serviço, de acolhimento, mesmo sem ter filhos biológicos? É ela. É essa mulher que apresentou a missão. E a missão era escondida, gente. Estava presa na cadeia como José. E eu não queria que saísse daqui do anonimato. Porque é Deus que traz as pessoas. Eu não fico assim: vem cá, você está tentando engravidar? Posso fazer oração para você? Não, não é isso. As pessoas, por isso que eu fico postando, faço reels, faço isso aqui para alcançar. Gente, eu tenho um alcance, hoje eu estava vendo, estou com 52 mil visualização. Eu postei um vídeo no TikTok, o vídeo eu postei ontem, deu 200 e poucos mil. Eu falei: mas você não tem isso de seguidor? Eu tenho um monte de seguidor oculto. Pessoas que não querem se revelar que estão me seguindo. Mas eu entendo, sabe por quê?
Porque as mulheres que estão tentando engravidar, eu sei, eu já tentei engravidar porque eu não consegui, fui diagnosticada com infertilidade. E um dia, e quando eu segui essas coisas, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava lá. Ninguém pode saber que está recebendo oração, ninguém pode atrapalhar. Bem isso. E aí eu apresentei, foi quando começou um falar pro outro, conhecer uma mulher de Adamantina, tal. Sabe o que eu acho? Eu não posso deixar de contar esse testemunho rapidinho para vocês. Eu tava lá. E aí eu falei assim, gente, depois quem quiser, né, eu convido para estar ali no meu estande. Eu não tinha ainda essa novena, eu não tinha. Que eu tenho um sapatinho de Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí, gente, eu vou fazer oração para você, mulher que deseja engravidar. Eu vou fazer uma oração no seu ventre. Depois me procura. E aí, gente, eu nem almocei. Porque 1 hora de almoço, eu acho que eu orei mais ou menos em 40 mulheres no ventre. E eu vendia, eu sozinha nesse stand, eu sei que eu vim embora com R$400. E eu estava na onde? No santuário de São José, providenciai. Eu estava no terreno fértil ali, da providência mesmo. E eu precisava muito, exatamente de R$400 para segunda-feira. E olha só, eu orei no ventre de muitas pessoas. E ali, o primeiro positivo que saiu daquelas orações foi no dia dos 3 arcanjos, dia 29 de setembro, dia de Gabriel, Rafael e Miguel, o nome dos meus filhos. E é tão lindo isso. E ele nasceu no dia da canonização de Santa Giana. Olha que rico isso. E aí eu falo que essa mulher, ela era o copeiro. E aí ela expandiu, aí ela me chamou para ir para Oswaldo Cruz em outro um encontro, um retiro de 2 dias lá, que era de famílias. Eu fui lá para dar testemunho. Ela me chamou para um retiro da consagração de Nossa Senhora da Aparecida, lá em Bastos. Quem estava lá me viu nesse retiro. Eu estava com a minha stand lá também. Eu apresentei o meu testemunho lá, eu preguei junto com as pessoas que estavam designados para apresentar nesse dia. No mesmo lugar em Bastos que eu fui me encontrar com a Alessandra Santos, né? Foi um encontro muito esperado, foi dia 7 de maio. Eu tinha pedido de presente para Deus, que eu queria de aniversário de qualquer forma, e ao encontro da Alessandra Santos, sem saber desse encontro. Porque ela ia fazer um encontro lá em Minas, né? Que ela é de Minas. E a gente, um encontro de leoas ungidas. E eu falei, Deus, eu não tenho recurso, mas eu quero ir. Eu quero ir. E eu orava esse presente, eu pedi para ele. E ela também, ela é mãe de muitas mulheres como José, porque ela não tem filhos, né? E aí, ela casou também agora em abril, né? A Alessandra Santos. E ela falou, aí eu vi, como eu né? Na escola Leoas Ungidas, ela postou que ia estar em Santos, ou que ela está em Bastos. E aí eu falei para Fabiana, para Flávia, e falei para Natália, minha filhada. Nós, fechamos meu carro e fomos para Bastos. Gente, dia 7 de maio. A Fá fez aniversário dia 3 ou dia 4. 3 dias depois, nossa celebração foi lá dentro, num encontro de mulheres de fé ali. A Alessandra Santos o dia inteiro, sabe o que é o dia inteiro? Até 5 horas da tarde, começar com a Santa Missa e encerrar 5 horas e ali terminar com ela ali, ficar com ela, abraçar, beijar, conversar. E eu falei assim, tinha 400 mulheres. Como que ela ia me conhecer? A gente só se fala pela internet. Gente, eu falei, Deus, ela não vai nem me ver aqui, não vai nem me conhecer. Eu queria tanto. E aí eu falei assim, eu não vou comer, eu não vou almoçar, não. Eu vou fazer isso em troca de um abraço dela. Eu fiz uma mortificação.
eu entreguei aquilo a Deus. Eu falei, eu não vou almoçar, não vou me alimentar. E lá, gente, Terra do Ovo, Bastos, eles fizeram, a marmita era ovos, omeletes, né, enormes, maravilhoso, é uma delícia. E aí eu falei assim, eu não vou comer. Gente, quando essa mulher pegou o microfone para dar bom dia, ela falou assim, Lu! Ai, gente do céu. Ela me viu no meio daquela multidão e me chamou pelo nome. Eu fiquei muito feliz. E aí depois a gente... Ai, é muito lindo, né, tudo isso. E aí foi um presente para mim. E aí as pessoas também falaram, quem que é essa mulher que ela chamou pelo nome? E dali veio muita gente também pedindo oração. Eu tenho filhos em Bastos. Eu tenho a Maia, tenho outro, tenho o Lucas, tenho... Não, Lucas não, Luan vai nascer. Tenho também, olha, me arrepia, tem mais um outro que está no ventre. Gente, eu tenho filhos em Bastos. Olha só. E aí eu também estou me tornando igual José aqui, né? Abraçando, tendo ser mãe dessa geração que nem Abraão e Sara, né? Abraão, pai da fé, Sara, mãe da fé. Então ele é pai da nação e mãe da nação, né? Que está na Bíblia. E aí eu falo que eu sou da nova geração. Amém? E é o meu servir, a minha missão. E aí, gente, quantas pessoas, né? José é o modelo desse homem que transforma o abandono em perdão, a traição em salvação e a dor em missão. José foi vendido pelos irmãos, injustiçado, esquecido. Imagina o pai por tantos anos, chorar a morte do filho. Ele rasgou as vestes, ele se vestiu no saco, ele jejuou, ele não comia, ele não bebia, ele não tinha mais vontade de viver. E aí, ainda mais já tinha perdido Raquel no parto de Benjamim, e perdeu o filho José, que foi praticamente, bem dizer, o primogênito de Raquel com ele, da mulher que ele amava, e ele perder assim. Então assim, ele não aceitava, era uma dor. Mas foi no silêncio do cárcere, lá, na fidelidade à presença de Deus, que ele foi sendo preparado para colher uma missão maior, ser pai para um povo inteiro. Deus transformou sua dor em governo, sua perda em provisão, sua rejeição em autoridade. José, filho de Jacó, casou-se com Esanete, filha de Potífera, sacerdote de On, no Egito. Com ela teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando Jacó estava velho, José levou seus filhos para serem abençoados por ele. Jacó, pai de José, abençoou ambos como se fossem seus próprios filhos, e suas famílias se tornaram 2 das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel, 2 é da família de José. Há homens que, como José, foram feridos pela própria casa. Não tem aqui? Eu falo com homens assim, que foram feridos na sua própria casa. Invejado pelo próprio irmão. Ou mulher que foi invejada pela própria irmã. Tem mãe que tem inveja do filho. Eu já vi, já assisti na família. E aí, gente, mas que estão sendo preparados para alimentar multidões. Sabe você? Sabe eu que fui taxada aí como a sonhadora, lá vem a menina do projeto, lá vem ela, o que ela vai fazer dessa vez? Eu sei que o povo falava assim de mim, mas não tô nem aí porque você acha ou deixa de achar de mim. Eu sou o que Deus quer que eu seja. E sou muito bem, muito feliz assim, amém. E aí, gente, antigamente, eu vou falar pra vocês, eu me preocupava muito com o que as pessoas pensavam de mim. Hoje eu posto, saio correndo, não tô nem aí. Viu, quem não viu, e eu sei que tá vendo. Tem gente que não me segue, mas tá não precisa me seguir, é aberto. É tudo aberto, porque tem que salvar almas para Jesus. Eu falei assim, 52 mil que viram meu post lá. O Bruno, o padre Bruno da Canção Nova, ele repostou no feed dele um post meu como fala? Que eu fiz de São Bento. Ele repostou. Já estou com mais de 11 mil pessoas naquele post que visualizaram através dele. Olha a graça. Teve também a Céci Portugal, que eu escrevi uma carta de punho para ela,
com uma profecia que Deus falou que ela ia engravidar, tal. Até 3 meses deu prazo, deu hora, tudo. E aí eu mandei a carta e a novena de Santa Giana. Ela postou a novena e falou, obrigada pela carta, e a novena, Luciana, me marcou, veio um monte de gente. Eu falo que é tudo gente assim, é tudo copeiro. Tudo para cooperar mesmo, igual o copeiro aqui de José. E aí, tem também, quem que veio? O Instituto Hesed. Eles fixaram um comentário meu sobre, eles estavam pedindo uma intercessão, e eu falei, o que eu falei aquele no post foi sobre a princesa, a rainha Esther, porque ela né, conseguiu salvar os judeus, né? E aí, que ela era judia, e aí ela conseguiu, o marido dela era o que mandava o bambambam lá, e ela conseguiu cancelar o decreto, ia matar todos os judeus. Gente, aí eu falei, como que eles fizeram? Eles entraram em oração, em comunhão, todo mundo junto mesmo, alcançaram o coração de Deus, e Deus fez um milagre ali, sabe? Então, aí o Instituto, eu fiz um comentário sobre essa história, vamos nos unir como a princesa, a rainha Esther fez, tal. E aí eu coloquei lá, e aí eles fixaram, e por causa que fixaram, tinha mais de 400 pessoas lá que curtiram meu comentário, tava primeiro de tudo, né? E aí veio uma moça, ela é mãe, eu sou mãe espiritual do filho dela aí, lá da terra lá do Instituto Hesed. Então, gente, é muito. Ó, Jacó, pai de José, já falei das bênçãos. Há homens que, como José, foram feridos pela sua casa, falei também, mas que estão sendo preparados para alimentar multidões. Eu estou sendo preparada porque aquelas pessoas que me tacaram pedra, eu creio que eu vou, como José aqui, ó, do Egito, um dia vou matar a fome de muita gente. Não é que eu almejo, mas Deus sabe de todas as coisas. Aqueles que mais me feriram. O Pai verdadeiro é aquele que cuida mesmo não sendo compreendido, que provê mesmo sem ser reconhecido, que permanece mesmo tendo motivos para ir embora. E agora a gente vai começar a nossa oração para entrar na novena, tá bom? Uma oração simples, né? Essa de hoje eu até escrevi assim, Senhor, Deus de Jacó, Deus de José do Egito, concede aos homens que vivem como pais espirituais a graça de reconhecer a beleza dessa missão de ser pai espiritual. Que aqueles, tem pais que não são pais, eu falo pais de sobrinhos, não é? Você não é tipo um pai para o seu sobrinho, para sua sobrinha, não é tipo um pai para aquele que você batizou. Então, que aqueles que acolhem filhos que não geram, que educam, formam e alimentam com o coração, sejam revestidos da tua sabedoria. Cura, Senhor, os traumas do abandono. Cura, Senhor. Transforma, Senhor, as feridas da infância em pontes de reconciliação e faz com que cada homem descubra não há limite para a paternidade gerada no amor. Não há limite quando a paternidade é gerada no amor. E para encerrar, hoje, no 6º dia da novena, em oração pelas grávidas, né? As gestantes aí, eu tenho, depois você pode me pedir essa oração que eu te encaminho pelo WhatsApp, tá? Você que está gerando, ou conhece alguém que está gerando, manda um oi lá para mim. E aí, gente, eu vou fazer essa oraçãozinha aqui para as gestantes, tá? Meu filho, minha filha, eu entrego o meu corpo à obra divina para você orar para o seu filho, tá? Então você copia num papelzinho, ela é curtinha, e você vai orando. Até você que é mãe espiritual, né, mãe de coração, e ainda seu filho não veio, você pode fazer essa oração todos os dias. E claro, magnífica também, né? Meu filho, minha filha, eu entrego o meu corpo à obra divina. Que Deus use meu corpo materno para manifestar a sua obra mais perfeita, que é você. Peço que todos os meus medos, toda a minha angústia, minhas dores, não cheguem a você. Olha que lindo, que a mulher passa combate espiritual, a grávida, hein?
Que Deus use o seu amor com filtro para te proteger das minhas ilusões. Meu filho, minha filha, eu preparo a sua nova morada com todo o amor que há em mim e desejo que nossa jornada seja plena e leve, porque são 40 semanas. Venha sem medo, filha. Venha sem medo, filho. Amado, amada, eu serei a mão que te guiará pela vida. Que Deus me prepare a cada dia para ser a melhor mãe que eu puder. Porque Deus confia, né? Amém. Eu acredito. Eu vi uma foto, né? A Amanda, que tem um grupo lá, comunidade dela, como chama mesmo? Família Virtuosa, Amanda e Marcelo. Eles têm, inclusive, dia 28 agora, é o nosso último dia da novena. Eu vou fazer de tudo para encerrar antes das 8, porque eu já quero pular para a live deles, que vai ser uma novena da Gruta do Leite. Gente, muitas mulheres engravidaram através da novena da Gruta do Leite, que eles fizeram o ano passado. Eu fiz também, só que eu não fiz para engravidar, eu fiz para desmame do João Miguel, um testemunho diferente. Mas, gente, foi Nossa Senhora ali, da Gruta do Leite, que me deu força, porque só quem é mãe, que amamenta, sabe o que é separar um filho do peito. Quando tá dando mamar assim, ele olha para você, ele brinca com a mãozinha. Gente, é maravilhoso. Gabriel mamou até 3 anos, parou porque eu estava grávida do Pietro, e as enfermeiras brigavam comigo e falou assim: você vai ter um filho, o seu filho vai nascer prematuro se você não largar esse menino grande de 3 anos no peito. Aí eu tirei ele, né, do peito, com muita dor. Eu lembro que eu passei ketchup e falei: dodói mamãe, dodói. E ele: dodói mamãe. Ai, foi duro tirar. E aí o Pietro também, ele mamou, só que o Pietro, tadinho, ele foi tão assim prejudicado. Com 1 ano e 6 meses eu fui fazer uma viagem. Eu fui para um congresso, né, de estética, foi a Hair Brasil, né? Eu fui na Hair Brasil, nesse congresso, né, de podologia, e aí, eu fui na sexta, cheguei lá sábado de manhã, dormi na casa do Jean e da Thaís, meus primos, fui no dia seguinte o dia inteiro no evento, fiquei sábado o dia inteiro, dormi na casa deles, domingo fiquei o dia inteiro. O meu primo doido me levando de moto em São Paulo, para lá e para cá, que nem um mototáxi. Aí ele me levou para a rodoviária, a hora que acabou, porque de lá eu já fui direto para a rodoviária, voltei, né, dormi no ônibus. Então esses dias o Pietro ficou sem o peito, e quando eu cheguei ele não queria mais. Então o João Miguel eu não conseguia tirar. E mãe, depois dos 40 anos, quando a gente é mãe, é tão diferente, a gente está mais madura, a gente quer ficar mais pertinho. Tanto que eu estou aqui cuidando deles, né? Estou em casa, trabalho em casa, né? E aí eu estou sempre olhando, estou cuidando, estou brincando. E eu tinha, assim, esse apego com o João Miguel e eu não queria tirar ele do peito. Aí eu fiz essa novena da Gruta do Leite, da Amanda e do Marcelo. Gente, aí dia 28, a gente vai encerrar para a igreja, a gente já vai correr para a Gruta do Leite, tá? A gente já vai correr para a novena da Gruta do Leite, das mulheres que querem engravidar, da minha missão, né, da geração das graças, essas mulheres que tiver a oportunidade de fazer a novena da Gruta do Leite. É muito importante, o pozinho do leite. Eu já tive aquele pozinho, eu ganhei do Ricardinho, e algumas mulheres eu entreguei. Para todas as mulheres que eu entreguei aquele pozinho, que elas tomaram, né, no leite, elas colocaram, elas engravidaram. E o meu primo ele foi curado, ele fez cirurgia do rim, ele tomou, a esposa dele, né, de muita fé também, oração, ele tomou esse pozinho e ele foi, assim, curado de um problema que ele estava seríssimo, ele poderia morrer. E aí, gente, uma amiga também foi curada do câncer, ela tomou esse pozinho. Câncer no útero, gente. Ela tomou esse pozinho. Eu vou ver se eu consigo esses pozinhos. Vou ver como que faz para pegar mais. Olha só, aí, gente, essa novena que nós vamos fazer, tá? Aqui eu encerrei, né, já. E agora a gente vai fazer a nossa novena, que é Linda Maravilhosa de Santa Giana Beretta Molla. Então vamos
nos unir na mesma intenção. Hoje é o 6º dia, dia 25, em oração pelas gestantes. Hoje é dia do escritor. Parabéns para mim, que é a minha nova missão agora, eu sou escritora, né? E aí, gente, vamos fazer agora a intenção da novena. Qual que é a sua intenção? Qual que é a sua intenção? Opa, parabéns para você, você está escrevendo seu primeiro livro, e para o Dr. Nildo também. Parabéns, vocês já são escritores. Senhor Jesus, ofereço essa novena por minhas intenções particulares e por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com muita fé, para que Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante a Jesus. Quero pedir de maneira especial aos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos seus problemas genéticos. Cura, Senhor. Cura esses homens, cura essas mulheres, cura a infertilidade, que eles possam gerar vida, que os óvulos e os espermatozoides, o óvulo e o espermatozoide eles possam se encontrar e fecundar os dois em uma só pessoa, ou 2, 3, 4, multiplica, Senhor. Quantos filhos o Senhor quer dar? Eu lembrei. Eu estava falando da Amanda, né, da Família Virtuosa. Eu vi que ela postou um dia, no computador dela, ela filmou uma mulher grávida, no ultrassom, e uma mão apareceu, vocês viram? Uma mão assim apareceu, tipo no ventre, assim, protegendo o bebê dentro do ventre. E aí, quando ela fez uma partilha ali muito linda, eu chorei muito, porque me comoveu assim. Ela falou, você tem noção, você que é mãe, que Deus que coloca lá a mão dentro de você e forma o barro, que nem assim, formar o barro ali, que nem ele fez a mulher da costela de Adão, que nem ele construiu, ele constrói dentro de você, ele toca dentro de você, assim, humanamente dizendo, fisicamente mesmo, porque ele constrói dentro do seu útero. E aí ele vai moldando, e aí não é ciência, gente, é Deus. É Deus, obrigada. Gente, é Deus que faz tudo isso. Então, quero pedir pela cura dos problemas genéticos, né? Restituir essas células, Senhor. Os cromossomos, que eles possam, essa parte genética, gente, da evolução, que sejam todos saudáveis. Todos saudáveis. Que venham as crianças todas saudáveis. Todo pai deseja um filho com muita saúde. A gente já fala, é menino ou menina? Não sei, mas que venha com muita saúde. Isso está profetizando já sobre a vida do seu filho. É lindo. E é automático, né? É menino ou menina? Ainda não sei. Mas que venha com muita saúde. Então essa também é uma bênção, que a gente louva a Deus, né? Pela vida que a gente está gerando e foi confiado. Porque Deus, se você está gerando, é porque Deus olhou para você, Deus está te cuidando, está te sondando. Imagine eu, né? Sangrando, chorando, perdi. Fui e desci do meu calvário. Desci e subi do meu calvário. Eu falo que todo ciclo, desceu, tudo bem, desceu, mas é uma nova chance. Para mim foi um novo ciclo. Depois da tempestade sempre vem um arco-íris. E meu arco-íris veio 9 dias depois dessa tempestade. O dilúvio também, 40 dias, quer dizer, depois apareceu o arco-íris, né? E o arco-íris é uma aliança que recorda Deus com os homens da terra. A aliança que ele fez está lá em Gênesis. Ele fez essa aliança com Noé. Depois ele recorda o arco-íris com Abraão. Vocês podem pegar na Bíblia. E um dia eu fui na casa da minha filha, primeira filha espiritual, né? E na verdade do meu dom que eu descobri através da intercessão dessa menina, eu fui na casa da Ju e eu tenho uma foto no mesmo lugar que eu tirei foto com ela no colo quando nasceu, que eu fui lá visitar, no mesmo lugar, ali no meu pé tá assim, eu tirei foto, um arco-íris no meu pé, coisa mais linda do mundo. E a Ju perdeu 3 meninas e depois veio. A Ju perdeu 3 filhos, depois veio a Maria. Então vamos lá, gente. Colocou aí a sua intenção?
para todas as pessoas, as que também querem adotar, as pessoas também que perderam os bebês nos ventres, aquelas pessoas que morreram no parto. Vamos pedir pelas almas dos bebês que faleceram, aborto espontâneo, as crianças que também nasceram e depois morreram, os acidentes, os filhos, né? Enfim, vamos colocar aqueles filhos, as pessoas, as almas, né, do purgatório, as almas dessas mamães que perderam e doaram sua vida, como Santa Giana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de Mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta-Molla responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você, a pessoa que você está pedindo a graça. Faça o seu pedido agora, feche os seus olhos. E mais uma vez eu quero pedir para o pai ou para a mamãe aí de coração, colocar a mão no ventre. Você que está esperando alcançar essa graça, passar o dia dos pais aí com o seu bebê no forninho, quem sabe? Ou então, olha só, tem gente que já está gerando a vida e não sabe. Tem gente gerando a vida, o Senhor falando, ainda não sabe, não descobriu. Tem papai que já vai ser papai dia 15 de agosto e não sabe ainda. Olha só, Deus está falando. Coloque aí a mão. Nossa, desculpa, até rotei depois dessa profecia. Também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia.
Aleluia, aleluia. Olha só, sexto dia, oração pelas gestantes. Eu quero falar para vocês um pouquinho só da história da Santa Giana, que ela vem aqui, ó, para cada dia vem uma história para vocês conhecerem. Então são 9 dias, 9 pedacinhos em cada área que é intercedida. Vocês vão conhecendo depois, no final vocês fazem um desfecho da história de Santa Giana, aquele resumão da história dela, e você passa a conhecer essa mulher que doa a sua própria vida pela vida da sua filha. Então vamos lá. Em setembro lá de 1961, minha mãe tinha um aninho, no final do segundo mês de gravidez. Então, setembro, no final do segundo mês de gravidez, Giana vê-se atingida pelo sofrimento e pela dor. Então, setembro, ela vai para 3 meses, né? Então, ela está com 2 meses em setembro. Em agosto, ela engravidou como julho. Julho ela engravidou. Olha só, Santa Giana engravidou em julho desse holocausto aqui. Com 2 meses ela fez uma cirurgia no útero, que ela foi diagnosticada com fibroma. É o tipo, o Dr. Nildo, no nosso lançamento do livro, ele foi o pregador cientificamente do problema da Santa Giana. Ele, como médico de Santa Giana, ele explicou o caso dela. E foi lindo. E ele depois atribuiu assim as histórias das mulheres da Bíblia. Tem aí no nosso YouTube para você assistir essa pregação do Dr. Nildo. Olha só, antes de ser operada, sabendo do seu grave perigo, porque ela era médica, né? Para ela prosseguir com a gravidez, ela suplicou ao cirurgião que salve a vida que traz no seu seio, no seu ventre. Então, entregou-se à divina providência. Cadê o papai, amor? Fica aqui com a mamãe. Fica aqui. Já tá acabando. Minha mãe já tá doendo. Tá doendo? A mamãe vai dar um remedinho pra você. Fica assim que vai passar. Tá bom? E aí, Santa Giana, ela fez essa cirurgia, né? Foi um sucesso. E depois ela continuou 7 meses gerando essa vida. E aí ela teve também os outros filhos anteriormente, teve 2 partos, 2 abortos espontâneos, e quando ela foi ter o parto, né, foi ganhar essa nenê, ela falou para o esposo dela, o Pietro, se deveis decidir entre mim e um filho, nenhuma hesitação, eu escolho e exijo, salve a criança que trago no meu ventre, a criança. E na manhã do dia 21 de abril, em 1962, nasceu a Giana Emanuela, só que 7 dias depois, Giana morreu, dia 28 de abril, em meio a atrozes dores e após ter repetido a jaculatória. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Giana morreu santamente, com 39 anos. Foi a idade que eu tive o João Miguel, quando eu tinha 39 anos e alguns meses já. Neste 6º dia da novena, peçamos por todas as gestantes para que sejam renovadas na coragem e confiança na providência divina. Que o Senhor cuide de cada mãe, de cada filho que está sendo esperado e que pela intercessão de Santa Giana sejam ambos assistidos em suas necessidades materiais também, espirituais, durante a gravidez e o parto. Amém? Louvado seja Deus. Estaremos sempre reunidos a um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. João, dá tchau aqui que a mamãe vai desligar a live. Vou lá escovar os dentinhos dele. Dá tchau, olha lá. Olha lá. Ah, você tá na televisão. Um beijo pra você, gente. Obrigada, tá? Deus abençoe amanhã até às 6. Um beijo no ventre.